Oi, eu aqui de novo. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Como são lindos aqueles relacionamentos que a gente não vive, né? As pessoas elas fantasiam uma coisa sobre relacionamentos, elas acham que, principalmente quem não vive um, tá? Ou quem ainda tá muito no início de um relacionamento, acha que tudo é perfeito. Acha que o outro é exatamente aquilo que ela quer que seja, ou que ela imagina que seja. E com o tempo e as coisas evoluindo, a gente vai acordando para uma realidade, às vezes triste, às vezes engraçada, de que o outro ele pode ser tudo, menos aquilo que a gente imagina. E não é muito difícil a gente ver pessoas aí com menos de 1 ano ou 2 anos de casado, pensando assim: o que eu fiz da minha vida? Será que é essa pessoa que eu escolhi? Será que é com isso aqui que eu vou ter que me relacionar pro resto da vida? E por que isso acontece? Porque na realidade a gente coloca um monte de expectativa em cima da outra pessoa, a gente enche ela de idealizações e se frustra quando aquilo não acontece. É como se a gente escrevesse uma peça de teatro, escrevesse o nosso papel, colocasse o papel do outro e a gente coloca ali até as falas, a gente coloca ali tudo que a gente quer que o outro seja. Só que isso não foi combinado antes. E muitas vezes, na maioria das vezes até eu diria, o outro não segue o script. E aí começa a confusão. Briga, desentendimentos por qualquer coisa, e aquele momento crucial de se perguntar. Eu sempre digo que o grande perigo de qualquer relacionamento é quando começa a gerar uma dúvida em: será que eu fiz a coisa certa? Será que escolher estar junto desta pessoa foi a escolha correta? Então esse é um momento muito crítico num relacionamento, independente do tempo que ele tenha. Entendam bem que às vezes as pessoas pensam assim: mas casar é uma coisa super simples, se não der certo, separa. Não é bem assim. A quantidade de feridas que se causam com uma separação, a gente só vai ter a real dimensão disso no futuro, quando elas de fato estiverem fazendo mal para as nossas vidas e para a vida daquela pessoa que era nossa parceira. Então esquece essa história de não deu certo, separa. Isso não funciona. Não deu certo, a gente precisa entender por que não está dando certo. Quais são as coisas que nós trouxemos para dentro desse relacionamento sem perguntar ao outro se era aquilo que ele queria. Então, a gente geralmente carrega as nossas relações com inúmeras expectativas de como o outro vai ser, de como o outro vai se comportar, de como o outro vai agir em relação a nós. E na maioria das vezes nós não nos comunicamos de forma clara. Entendam que é muito engraçado esse jogo. A pessoa que convive conosco, a pessoa que muitas vezes divide a cama com a gente não consegue ter uma conversa clara, uma conversa verdadeira, sincera sobre aquilo que a gente espera da vida, sobre aquilo que a gente espera que ele faça ou que ela faça. E aí como é que o outro descobre? Na verdade, a sensação que eu tenho é que quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente acredita que ele imediatamente tem uma bola de cristal. E naquela bola de cristal, ele vai adivinhar os nossos desejos, as nossas necessidades, ele vai adivinhar os nossos sonhos e vai se esforçar para realizá-los. Só que nós sabemos que não existe bola de cristal. Muito menos bola de cristal num relacionamento. Então, nós realmente precisamos ser muito claros, ser muito verdadeiros com a nossa fala. A gente precisa chamar o outro, olhar no olho e dizer para ele: isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu tolero, isso é intolerável, eu não negocio. Então, a gente precisa mostrar ao outro quem nós somos, o que gostamos e o que não gostamos. E aí, a partir desse momento, se o outro resolve ter um comportamento violento, tóxico, que nos machuque, que nos fira, aí sim, a decisão será nossa de chegar para ele e dizer: isso eu não aceito. E acabou. Mas muitas vezes um comportamento tóxico para uma pessoa não é para outra.
Entendam, eu não estou falando de violência física, enfim, de agressão física. Mas muitas vezes a toxicidade, ela também é subjetiva. Então, tem coisas que você não tolera. Mas se o outro não sabe claramente que aquilo você não tolera, pode ser que ele faça, porque para ele isso não é nada demais, ou nas relações que ele teve antes isso não era nada demais, e você explode com a pessoa, porque aquilo é intolerável para ti. Só que aí vem a pergunta: em qual momento você deixou isso claro que você não ia aceitar esse comportamento? Então nós temos que realmente começar a buscar uma linha de comunicação mais direta, mais verdadeira, mais objetiva com aquela pessoa que convive conosco. Relacionamentos, no início, eles são muito bons, eles têm toda aquela questão da paixão, eles têm toda aquela questão da novidade, mas ao mesmo tempo, eles também têm toda a questão da novidade jogando contra. Porque é muito difícil você conviver com alguém que você não conhece. Então é como se a gente estivesse sempre pisando em ovos, com medo de magoar, com medo de machucar, sem saber bem o que falar, como agir. E isso, gente, é um tormento viver assim. Então é muito melhor chegar, conversar, chamar para um papo sério, não DR, não discutir relação. Isso aí, eu sempre digo, se nós tivéssemos uma comunicação boa, se nós tivéssemos uma comunicação saudável como casal, dificilmente existiriam as terríveis DRs, né? Que é quando a gente já tá por aqui e aí a gente vomita tudo em cima do parceiro. Então, não deixem que isso aconteça. Não deixa chegar nesse ponto. Chama, conversa, olho no olho, fala aquilo que você gosta, diz o que você não gosta. E aí sim, o outro passa a, te conhecendo, ter o compromisso contigo.